dia, boa tarde, boa noite. Dia do trabalhador, e a gente já trabalhou, né? Dia de trabalhar. E hoje eu me deparei com uma situação que me levou a elocubrar e questionar algumas situações. Será que tudo que é postulado das faculdades tem que ser tratado como verdade absoluta? Porque o que está acontecendo hoje é isso. As pessoas vão para a faculdade, fazem os seus trabalhos, passam por uma banca de 3 ou 4 pessoas, e aquilo dali daqui a pouco é taxado como uma verdade absoluta. Se você pensar diferente, se você questionar, você já é taxado como de maneira pejorativa, já te dão adjetivos pejorativos. E eu acho isso muito triste, porque muitas vezes são teses, são teorias que, ao invés de melhorar a sociedade, tem piorado a sociedade, tem dividido a sociedade, né? E acaba colocando uma casta de pessoas como se fossem tutoras de toda a verdade, como se aquilo que eles postulassem fosse a verdade absoluta. E qualquer pessoa que pensasse de uma forma diferente, essa pessoa ela é vista de forma negativa. Eu sou cristão, eu tenho uma identidade, né? Eu creio em Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu não posso abrir mão disso em função de uma ideia. A ideia nem sempre ela é o correto, a ideia nem sempre é aquilo que vai se praticar. Uma ideia pode ser até um ideal, mas muitas vezes um ideal utópico, um ideal até mesmo nocivo para a sociedade. E o que eu vejo hoje é muitas pessoas falando sobre respeito, né, sobre respeitar, mas quando você pensa diferente ou expõe aquilo que você pensa de maneira diferente, você já é algo negativo, algo pejorativo. Na faculdade eu fiz um trabalho sobre Levi Vygotsky. E Levi Vygotsky ele é um teórico que ele trabalha com a zona de desenvolvimento proximal, e ele é um russo, e a teoria dele é justamente você usar todos os elementos à sua volta para o desenvolvimento cognitivo, essa relação, né, com as pessoas, os pais, os tios, toda essa relação, ainda relação interpessoal com essas pessoas, e os elementos eles podem corroborar para o seu desenvolvimento cognitivo. E Vygotsky já falava isso, já postulava isso muito antes de Paulo Freire vir com a sua tese, né, em usar os elementos. Ele só acrescentou política e divisão de classe, o marxismo, mas na realidade ele não criou nada, ele não inovou nada, ele só trouxe elementos para mudar um pouquinho aquilo que Vygotsky já vinha postulando e ensinando. Inclusive hoje, né, é muito utilizado, porque Vygotsky foi além, não foi só a questão do desenvolvimento cognitivo quanto ao ambiente, com a relação interpessoal, mas também ele vai trazer essa questão da sua teoria, né, para melhora da qualidade de vida daqueles que têm algum tipo de dislexia, deficiência visual, deficiência auditiva. Então, Levi Vygotsky, eu fiz minha teoria baseada nessa questão das relações interpessoais, e os problemas que eu postulei na época para poder desenvolver a minha tese era justamente baseado no fato da relação professor-aluno, aluno-professor e aluno, quanto àquele período, né, quais eram as pessoas que contribuíram para o seu desenvolvimento, né, quanto pessoa. E eu sou conservador, sou liberal no que tange a economia, e a maioria dos meus amigos eram de esquerda, e foram eles que corroboraram de forma muito grande para que eu pudesse ter as minhas convicções, né? E a gente tinha um debate democrático, a gente se respeitava,
Tanto que na minha apresentação eu dividi uma frase em 6 pedaços e fiz uma homenagem justamente a essas pessoas. Na época, que era uma menina que era homossexual feminino, um rapaz que era homossexual negro, né, Foucault, né, Rafael Foucault, que era um rapaz que ele ama Foucault, sabia tudo sobre Foucault, né, um que era cristão. Então eu dividi uma frase que diz o seguinte, né, o maior valor da interação social é o respeito. É ele que impede que as pessoas agridam umas às outras e vivam em parcimônia. E essa coisa de historiador, de uma sociedade perfeita, que na realidade é uma utopia, né? Eu mostrei ali que ali não estava uma sociedade perfeita, mas estava uma sociedade saudável, onde as pessoas fizeram as suas escolhas, fizeram as suas decisões, e todo mundo ali se respeitava e vivia de forma harmoniosa, né? Sem que ninguém pudesse criticar ou adjetivar de forma pejorativa as outras pessoas. Então o respeito, ele é o maior valor da interação social, e ele é de fato o maior porque muitas vezes fala assim, falta amor, requer relação, requer relacionamento, intimidade em qual nível que for. O respeito não, eu posso conhecer uma pessoa hoje, né, e não é porque eu conheci ela hoje que eu vou respeitar. Então o respeito, ele é o maior valor da interação social. O que falta à sociedade hoje não é amor, que falta à sociedade é respeito de fato, de verdade. Não o respeito só por uma posição ideológica, né, que comunga com aquilo que eu penso, mas respeito, ele se manifesta quando há divergência e eu respeito a outra pessoa. Porque se a pessoa ela tem o mesmo viés ideológico que eu bato palma para ela, isso não é respeito. Isso é simplesmente afinidade ideológica, né? É uma comunhão ideológica, mas o respeito, ele vem se manifestar mesmo quando há essa divergência. E a democracia, ela parte do princípio disso, quando há antagônicos, ideias antagônicas, cada um expõe a sua ideia e, né, chega num denominador comum, que é justamente a gente respeitar, né, a ideia de cada um. Infelizmente algumas pessoas hoje reformularam o conceito de democracia, mas o princípio da democracia, né, surgiu na Grécia, Palas Atenar, é justamente, né, o voto da maioria, o desejo da maioria. O que a gente vê hoje é uma inversão de significado quanto à democracia. E, infelizmente, a democracia, essa palavra, esse termo democracia hoje, ele foi muito promiscuizado por um viés ideológico. Quando, na realidade, a democracia, ela é a convivência dos antagônicos, o respeito com os antagônicos, e a aceitação, né, do antagônico, daquilo que eu penso diferente de mim. E foi o que eu postulei na época, né, de um trabalho de psicologia que eu fiz na época da faculdade, na SUAM. Então, que Deus possa te abençoar. Eu gostaria de perguntar a você que está aí, o que você acha disso? Você acha hoje que realmente está faltando um desrespeito quanto à tua maneira de pensar? Você tem sido adjetivado, né, porque você pensa diferente num espectro ideológico? Então eu gostaria que você me ajudasse aí nessa questão e desse a sua opinião. Deus te abençoe, um forte abraço.